Queridos irmãos e irmãs, a cura deste cego de Jericó, Bartimeu, filho de Timeu, este cego é figura de toda a humanidade. De toda a humanidade marcada pela cegueira do pecado, do egoísmo. Muitas vezes nós estamos à beira do caminho, à beira da estrada, à margem, vivendo, mas não percebendo o que realmente vale a pena na vida. Ficamos à margem, contentes com a esmola da vida, com as sobras da vida. E eu não estou falando só dos pobres, não. Eu estou falando das pessoas também que vivem um tipo de vida alienada, dominados pelo materialismo, dominados pelos seus instintos egoístas, por suas ambições e vaidades. Isso é viver à margem da vida. É viver uma certa cegueira. Nós todos hoje devemos nos colocar na postura do cego Bartimeu, nós que estamos celebrando, e pedir a Deus com humildade que Ele abra os nossos olhos, para que nós possamos ver a nós mesmos, ver as outras pessoas e ver o mundo com o olhar de Deus. Buscar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. Isso é nos libertar da cegueira. Cego é aquele que olha somente para si, que está fechado no seu ego inflado. Este é cego. Não consegue enxergar o outro na sua alteridade, na sua semelhança consigo. O outro se torna um objeto. Ficamos à beira do caminho, buscando só os bens materiais, o prestígio, o poder, o prazer, como se fossem os valores absolutos da vida. Somos mendicantes da existência. Também o cego, à beira do caminho, pode ser visto também como o pobre que mendiga, os descartados da história, os marginalizados, os esquecidos, os excluídos, que estão gritando à beira do caminho e que às vezes nós não ouvimos. Às vezes somos cegos e somos surdos, não ouvimos o clamor daqueles que estão sofrendo e pedindo por piedade. Jesus está passando com uma multidão. E o cego não via, mas ouvia e soube que Jesus passava e gritava: Jesus, filho de Davi, tem piedade de mim. E havia até quem dissesse que ele se calasse, porque ele estava incomodando. O grito dos pobres incomoda a quem? Muitas vezes o grito dos pobres incomoda. Nós vimos tantas situações, às vezes, nas grandes cidades e outras cidades nem tão grandes, em que aqueles que ficam nas ruas são vistos como pessoas incômodas. E às vezes até quando vai ter alguma festa, ou mesmo quando não é uma festa, mas se inaugura uma praça, uma ponte, um viaduto, procura-se impedir que os pobres fiquem debaixo dessa ponte, ou que eles fiquem nesse jardim, nessa praça, sentando nos bancos. Não estou falando agora de tempo de pandemia, não. Estou falando em tempos normais, né? São fatos, né? Há pouco tempo eu lembrava isso aqui, em São Paulo, construíram lá um viaduto com o nome de Dom Luciano, mas embaixo colocaram uma porção de pedras para impedir que os pobres se abrigassem debaixo desse viaduto, né, para fugir do sol, da chuva, enfim, para não tinha morada, ficar ali. Colocaram pedras para impedir. Foi até preciso que o padre Júlio Lancelotti e outros fossem lá quebrar aquelas pedras e chamasse a atenção daquilo para que fosse removido tudo aquilo. Uma grande ironia, né, porque o viaduto com o nome de Dom Luciano, que sempre teve uma grande sensibilidade com os pobres, e os pobres não podiam ficar nem debaixo do viaduto com o nome de Dom Luciano. Mas são muitas as outras contradições. Então o grito do cego tem vários significados. É a humanidade toda alienada,
é o grito dos pobres, dos descartados. Mas aqui nós vemos a atitude de Jesus. Jesus parou e disse: chamai-o. E essa palavra, então, daqueles que obedeceram a Jesus, é uma palavra que devia ser para nós inspiração. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Essa deveria ser a nossa mensagem dos cristãos, dos discípulos missionários de Jesus Cristo, da igreja, para todas as pessoas desanimadas, oprimidas, pobres, descartadas, tristes, de uma vida sem sentido. Coragem, levanta-te, Jesus te chama. Ele é que dá o sentido à nossa vida. Será que nós, que nos reunimos para ouvir a palavra de Deus e celebrar a Eucaristia, somos esses embaixadores para os nossos irmãos caídos à beira do caminho, de todos esses tipos que eu mencionei? Será que nós levamos essa mensagem? Coragem, levanta-te, Jesus te chama. A reação do cego aqui é muito bonita, é de total confiança. O cego jogou o manto. Olha que o cego é um pobre que não tem quase nada, ele joga o manto, deu um pulo, né, e foi até Jesus. Quer dizer, ele abandona até o pouco que tem para se entregar nas mãos de Jesus. E no diálogo Jesus pergunta direto ao ponto: o que queres que eu te faça, mestre, que eu veja? Peçamos, irmãos, nessa missa essa graça, que nós vejamos a nós mesmos diante de Deus, vejamos os irmãos e irmãs que clamam pela nossa solidariedade, pela nossa mão estendida, pela nossa palavra de consolo e ânimo. E Jesus lhe dá então a visão que permite ver em profundidade. Vai, a tua fé te curou. O que nos cura é o olhar da fé. É o que eu estava dizendo, buscar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. No mesmo instante ele recuperou a vista e seguia Jesus pelo caminho. Com os olhos abertos, o cego se tornou discípulo, seguidor, seguia Jesus pelo caminho. Ele não simplesmente foi curado, agora vou viver minha vida. Não, a cegueira dele não foi só uma cegueira física. Jesus abriu os olhos dele para a fé. E por isso ele se tornou alguém que segue Jesus pelo caminho. E olha que Jesus ia para onde? Para Jerusalém, para enfrentar a paixão, a morte, a cruz, a doação da vida e a vitória da ressurreição. Na primeira leitura de hoje nós vemos um texto muito bonito do livro do Eclesiástico. É um texto que nos convida a um olhar contemplativo também, de fé. É um texto que quer recordar as obras do Senhor, na criação e na história. O texto que ouvimos hoje é na criação. Você se lembra da noite de ontem? Quem contemplou a noite de ontem? Vocês se lembram da lua que estava visível ontem para nós? Que noite bonita, que lua bonita. Vejam que esse texto daqui da primeira leitura fala da contemplação justamente das obras de Deus. Vou recordar as obras do Senhor, vou descrever aquilo que vi. E começa a falar. É apenas o início, vamos continuar nos outros dias, mas aqui fala do sol brilhante. O sol brilhante contempla todas as coisas, a obra do Senhor está cheia da sua glória, um olhar contemplativo sobre a criação de Deus. Fala que nem os santos do Senhor são capazes de descrever todas as maravilhas de Deus. Nós temos que recuperar, meus irmãos, esse olhar contemplativo sobre toda a criação de Deus. O Altíssimo possui toda a ciência e fixa o olhar nos sinais dos tempos. Também em relação à história, ele manifesta o passado e o futuro, revela coisas ocultas. Nenhum pensamento lhe escapa, nenhuma palavra lhe fica escondida.
pôs em ordem as maravilhas da sua sabedoria, pois só ele existe antes dos séculos e para sempre. E vai falando, o texto é um pouco longo, não é? Mas diz aqui, inclusive, que todas as coisas existem aos pares, uma frente à outra, e ele nada fez de incompleto. Uma coisa completa a bondade da outra. Quem, pois, se fartará de contemplar a sua glória? A beleza da criação de Deus, a harmonia da criação de Deus. No último dia 24, nós terminamos o ano Laudato Si, que celebramos desde o ano passado, desde junho do ano passado. Lembrando essa grande encíclica, carta solene do Papa Francisco, que fala dessa ecologia integral, né? Dessa beleza do Evangelho da criação de Deus. Então nós somos chamados a ter esse olhar contemplativo sempre para buscar a Deus em todas as coisas e ver todas as coisas em Deus. O Salmo de hoje ecoa essa primeira leitura dizendo que a palavra do Senhor criou os céus, foi aqui cantado, e eu enfatizo o versículo 6 deste Salmo, porque já existe aqui uma menção implícita, indireta, ao que nós vamos celebrar no próximo domingo, que é a festa da Santíssima Trindade, a solenidade da Santíssima Trindade. A palavra do Senhor criou os céus, e o sopro de seus lábios as estrelas. A palavra é dabar, né? Lá no hebraico. É o verbo, é o logos, é o Filho de Deus. A palavra do Senhor criou os céus. E o sopro, ruá, que é pneuma, espírito, o sopro de seus lábios, as estrelas. Então vocês estão vendo que é uma alusão ao Filho e ao Espírito Santo nesse versículo. A palavra do Senhor criou os céus, o sopro, os de seus lábios, as estrelas. A palavra, o verbo, o Filho e o Espírito, pelos quais Deus fez tudo o que existe e pelos quais Ele nos abraça, nos cria, nos restaura, nos salva, nos santifica. Que o Senhor nos dê esse olhar da fé, que Ele cure a nossa cegueira, para que a gente possa contemplar a presença de Deus em toda a criação, em cada irmão, em cada irmã, ouvir os gritos dos irmãos e vivermos buscando a Deus em todas as coisas e vendo todas as coisas em Deus e sendo embaixadores da sua bondade, da sua misericórdia para com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E seja louvado. Apresentemos